Alô. Boa tarde a todos. Eu faço parte da equipe de evangelização infantil. Meu nome é Lucilene, eu trabalho numa casa no Parque Ribeirão e nós somos convidados, pelo Renato para vir bater um papo com vocês sobre a importância da evangelização infantil. A coordenadora hoje que está no momento é a Helenice. Ela está em Campinas hoje, então por isso que ela não está aqui conosco. O Tino está com ela e eu trouxe a Maria Rita para me auxiliar. Então nós vamos fazer alguma coisa assim bem dinâmica, bem no estilo evangelização infantil. Como a gente está logo depois do almoço, para ninguém dormir, nós vamos fazer alguma coisa mais dinâmica, tá? Para começar, quem aqui é evangelizador? Vem aqui na frente, por favor. Para a gente começar, a gente vai começar dando uma harmonizadinha. Então nós vamos estar cantando, a musiquinha que a gente canta com as crianças. Então eu pedi a ajuda das minhas amigas universitárias, elas vão ajudar a gente a fazer. A gente vai fazer uma musiquinha, que a gente faz com as crianças. Quando as crianças chegam na casa, a gente canta essa musiquinha para estar dando uma harmonizada. Então nós vamos cantar essa musiquinha para estar dando uma harmonizada. Eu não vou cantar no microfone não, Não vamos pagar amigo, não. Oi? Subir no palco? Tá? Precisa? Então tá bom, a gente sobe. Subimos. Tá? Quem conhecer, quiser cantar, é uma musiquinha de harmonização, tá? Então a musiquinha é assim, gente. Vamos imaginar um campo todo verdinho e as águas de um riachinho fazendo chuva. Vamos imaginar o sol se pondo ao longe na linha do horizonte, onde o céu se encontra com o mar. Vamos imaginar o anjo da guarda contente caminhando com a gente, nos guiando pro amanhã. Vamos imaginar Jesus nos esperando, de braços abertos, aguardando o que temos para lhe dar, e o que temos para lhe dar é maior que o universo. Nosso amor cantado em versos, por tudo que Ele nos dá. Vamos imaginar que dos nossos corações saiam raios multicores e espalhando muito amor. Então, muita energia. Por enquanto, daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Oi? Tem alguém que está sem adesivo? É que nós vamos precisar agora. Quem está sem adesivo? Um adesivinho ali para ela. Por que do adesivo, gente? Como a gente falou, nós não vamos ficar, nós não vamos aqui. Eu não sou palestrante, tá? Eu não sou oradora.
mas a gente trabalha muito com criança. Então, nós vamos trabalhar como a gente trabalha com as crianças, na fase lúdica, tá? Nós vamos estar falando para vocês sobre a importância da evangelização infantil. Então, nós vamos refletir juntos num teatrinho. A proposta é que vocês, esses adesivos é para vocês se juntarem em grupos e nós vamos interpretar os tipos de mães. Mas, meu marido ficou revoltado, porque ele viu e falou assim, por que não tem pai? Tinha que ter tipos de pai. Mas não, vocês desculpem, tá? A gente usou mais a mãe, mas quem quiser o pai se sentir na figura ali, pode interpretar, pode ser o pai ou a mãe, fiquem à vontade. Então nós criamos, né, nessa brincadeira, alguns estereótipos, né, de pais, né, de mãe ou de pai, e o que esses pais, são esses pais que vão mandar os filhos para a nossa evangelização. Então, assim, as características dentro de uma brincadeira, né, de um estereótipo de mãe ou de pai, né, como queiram, e a gente vai estar fazendo essa brincadeira. Como nós somos muitos, né, não dá para todos, né, fazerem a sua parte. Nós vamos fazer assim, nós vamos dividir os grupos e os grupos vão ficar grandes, vão ter 20 e poucas pessoas. Vocês escolham dentro do grupo 2 pessoas ou 3. Escolhe 2 ou 3. Vocês vão montar uma sketch pequenininha, né, um diálogo pequenininho do tipo da mãe que está ali. E aí tem aqui algumas coisinhas, alguns adereços, se vocês quiserem usar, fica à vontade. E a gente vai ter 5 minutinhos para fazer isso no grupo, e depois cada grupo vai ter 5 minutinhos para apresentar, porque como nós somos muitos, não dá tempo, né? Não dá tempo a gente ficar brincando de teatro. E depois a gente vai estar refletindo sobre esses tipos de mães, e a gente vai estar falando por que a gente focou isso, por que a gente está falando desses tipos de mães e o que tem a ver isso com a nossa evangelização. Tudo bem? Todo mundo topa? Certo? Então, se o pai do grupo achar que ele se encaixa ali naquele personagem, ele pode trocar mãe por pai. Tudo bem? Sem discriminação, né? Meu marido falou que eu só pôs mulher, só pôs mãe, não tem pai. Então, fiquem à vontade, pode ser a mãe ou o pai. Então, nós formamos alguns grupinhos. Então, assim, ó, a tia tá sem óculos. Ó, quem está com essa bolinha? Quem está com essa bolinha dourada? Juntem-se num canto, vocês vão ser a mãe desligada. Alguém vem pegar aqui, por favor. Se achem aí, o grupo da bolinha dourada. Se juntem, pode ir lá fora, tem os adereços aqui. A mãe desligada, tá? O que a gente está falando dessa mãe desligada? É aquela mãe que vive no WhatsApp, que esquece de mandar o filho para evangelização. Ela está só na rede social. Então, essa é a mãe desligada. Gente, vamos falar baixo, né? Muita gente. Ela é igual que as crianças. Vamos falar baixinho, vamos falar baixinho. Isso. Juntou? Próximo grupo. Quem está com artesanal? Artesanal é a mãe estressada. Aquela que trabalha muito, gente, tem adereços aqui, viu? Pode vir pegar os adereços, tá? Pode se caracterizar, tá? Se quiser, pode usar à vontade. Oi, estressadinha. Tranquilo. Cadê o grupinho do coração? Coraçãozinho. Vocês vão gostar. Essa aqui é a mãe sensata. Coraçãozinho. A mãe sensata. Aquela que educa o filho pelo exemplo. Presta atenção, né? Pode pegando. Coraçãozinho lá fora.
casado. Nem casado é a mãe fitness. É a mãe da academia. A mãe fitness. Eu sou a mãe fitness. Vai ver, não. Eu jogava esportes pesados. Jogar no celular. E você? Eu estou sentado aqui. Cadê o grupo Pão de Mel? Tá aí o Pão de Mel? Você conhece o Pão de Mel? Não vai sobrar nada, que bom. O moranguinho. Ô, moranguinho, pega lá, moranguinho. É o moranguinho. Moranguinho. É a mãe perua. Oi, perua! Vai participar? Você não vai participar? Não participa. Ô, gente, sobrou alguém? Faltou alguém sem crachá aí, não? Pão de Mel pra ele? As peruas chegando. Você não tem? Cadê o seu? Você escondeu. Verdade? Ó. Você, ó. Pode ir nas peruas? Meu Deus, nem perua. Além de perua, eu virei mãe agora. Eu, hein? O pessoal incorporou mesmo, hein? Pode começar à vontade. Qual que é esse grupo aí? A mãe desligada, vamos lá. Acabando, Carlos? Genival Lacerda. Genival Lacerda, só Garavando. Caquete. Ô, mãe, o painel tá pegando fogo, mãe. Mãe, tá pegando fogo. Olha o fumaceiro que tá na cozinha, mãe. Vai lá pagar. A cozinha tá trancada. Pode ir à tarde ao shopping. Mãe, Vamos caminhar. mãe, tá pegando fogo na cozinha. Dá pra Tranca a porta, esperar? vou apagar. Vai lá pagar. Mas eu não consigo, tá trancada, mãe. A gente Sabe esse celular? Vai Dá apagar o licença. fogo da tua Vai panela. lá apagar? Faz uma semana que você não vai naquela cozinha. Vai lá Nem que apagar. você faz, mãe. A gente pode ir ao clube. Ô, irmã, dá um jeito. A mãe não quer nem apagar o fogo da cozinha. O que foi? Eu dormi além da conta, mãe. Tá na hora de ir pra evangelização. Deixa quieto. Mãe, que horas são? Já passou da hora. Não, mãe, dá tempo. Não, não, não. Vamos pro clube. Se a gente sair agora, dá tempo. O que você quer ir, mãe? Vamos. Mas vai ficar pegando fogo? Mãe, a tia falou que a gente não pode perder a meditação, mãe, tem que ir. Mãe, levanta, vamos embora. De novo. Mãe, vamos pro clube então, mãe. Deixa aí, semana que vem a gente vai. Mãe, o pai falou que se você não levar, ele vai contar a pensão. Seu pai não falou nada. Oh, eu ouvi, não falou? Parou. Eu tava pensando. Essa doeu, hein? Essa foi no cama. Ei, o WhatsApp abençoado. Até a gente pode fazer. Mas aí a gente vai. A gente vai, né? Você vai pagar um. Não, mãe, a gente vai precisar. Tudo não dá, tudo tá fechado. Tá chovendo, mãe. A gente precisa ir. Vamos ligar pro vizinho. Então, liga pro vizinho. Vamos lá.
vocês. Né? Vai tomar sorvete? Nós vamos. A gente vai a pé, de carona, mas nós vamos. Não fica aí, tá pro seu cu. Próximo grupo. Próximo grupo. Grupo é esse? Tá estressado? Tá estressado? Cai não! A mãe estressada foi o primeiro grupo a acabar. Porque é um gene inato e já pertence a mãe. Estressado, gente. Eu acho que eu vou pedir, mas ela não vai querer levar. Ah, vai lá, fala com ela. E foi minha? Eu queria tanto ir lá. Lá onde? Não é possível, vai ter evangelização. Tem café da manhã. Menina, você já tomou café da manhã aqui? Você tem que tomar café da manhã com é diferente. Não vai dar, não vai dar, porque tem muita coisa pra fazer, a casa tá uma bagunça, o tanque tá transbordando de roupa, tudo pra fazer, o quarto de você. É rapidinho, né? Quem é essa pessoa? Ó, vai é sábado. Sábado é dia da gente passear. Vamos acabar de arrumar a casa, aí a gente vai dar uma volta. Deixa a evangelização pra lá, gente. Não, tem muita coisa pra fazer. Já catou as fugidas do cachorro lá no quintal? Eu vou catar. Catei, vizinha. Olha lá, ela já ligou. É rápido assim? Eu devia estar mal feito. Não tava. Lavou o chão? Ainda não. Tudo eu nessa casa, tudo eu, gente, ó. Tá demais assim. Você já Pega viu seu seu pai. pai? Cadê seu pai? Tá na televisão. Fala pra ele. Ou ele limpa a casa, ou ele leva você na evangelização. Se ele levar, depois a senhora busca. Que hora que termina esse negócio? É rapidinho. Ó, e o almoço, quem faz? Ah, depois a gente vai na vovó almoçar. Não, negativo, não. A sua lá é um problema, chega lá, eu tenho que ir pro fogão, lavar a louça também, não vai. Evangelização na próxima semana, a gente programa e vai. Hoje não tem, larga a mão, e ó, já falei que não. Faz o seguinte, vai vocês dois, pede carona pra quem estiver voltando, se tiver alguém na nossa rua lá, leva vocês de volta, mas ó, não conta comigo não. Larga a mão disso. Larga a mão disso. Vai ser difícil ver pra quem vai o Oscar, hein, gente? Próximo grupo. À vontade, quem quer vir pode vir. A mãe fitness, vem. Vê se eu consigo hoje. Vê se eu consigo. Calma. Mãe,
me leva. Não, mas eu já estou marcado com a sua mãe de ir para academia. Mas você tá bonitinha. Eu tô gordinha, mas depois eu cuido de mim. Mas eu quero falar de Jesus hoje, pai. Vocês vão falar assim, olha, hoje é dia de Jesus. O nascimento de Jesus, você já viu falar dele? Não, mas eu sei que eu já estou preparado. Mas ele vai falar diferente. Hoje ele vai falar pra criança, pai. Eu tenho que ir, pai. Evangelização, você prometeu. Isso vai demorar? Ah, eu não sei. Eu acho que vai demorar. A tia falou que a apresentação vai ser rápida. Tipo assim, uns 10 minutos. Você vai comigo? Então vamos, eu vou te levar. Ai, que ótimo. Papai bonzinho esse, hein? Papai bonzinho esse, hein? Você adorou? Convence essa Eu acho que a daqui, gente pai. deveria acompanhar a nossa filha, já que ela está procurando então, um pouco sozinha, a gente está Mas se ela parar, eu consigo. Vamos. Você toca? Muito bem, o pai com essa participação. Olha. Próximo grupo, gente. Segundo no tempo. Tá faltando a peru. É o peru? Cadê a perua? Olha a perua aí, ó. A Genival Lacerda. Ô, gente, é a mãe perua tá querendo se arrumar, ficar vidinha e não cuida dos filhos, nem do marido, viu? Peraí, que nós estamos fazendo só um minutinho. Só um pouquinho, eu vou retocar aqui a maquiagem. Ô mãe, hoje é dia da evangelização, né? Você não vai me levar? Evangelização? É, lá naquela escolinha lá, tem um monte de criança, tudo coleguinha minha, já fiz amizade. Mas que horas? Daqui a pouco, mãe, já tá quase no Daqui a pouco não dá, Mas cabelo, ontem eu te falei, massagem, mãe, não dá, ontem eu não te dá. falei, mãe, ontem eu te falei, você falou que ia me levar. Não, mas eu já marquei, anteontem, então não dá. Mãe, por favor, mãe, já tinha combinado tudo com minhas amigas. Já. Tá vendo aqui, A gente ia fazer um teatrinho lá hoje, mãe. Não. Mãe, esquece aqui um pouquinho, só um pouquinho, me empresta. Me leva, mãe. Mãe, depois eu te dou. Se você me leva, eu te dou. Pela evangelização, Mas eu tenho que acabar de limpar a casa, tenho que fazer. Tem que preparar o almoço, você vai pra rua, mulher? Não, filha. O problema é que a hora que ela abortar, se o almoço não estiver pronto, a casa não estiver limpa, ela vai dormir de calça jeans. Aí, eu vou levar a dura. Não tem jeito, eu tô trabalhando. Um dia só na semana, mas eu preciso ir lá. Vamos comigo, é rapidinho, o senhor me acompanha. Infelizmente não posso, porque você vai ter que. Vai lá pra sala, pega o Netflix, liga, vê um filminho, o pai vai limpar a casa, vai arrumar as coisas. Não, depois você vai pro Netflix também. Depois nós vamos lá e vê o Netflix junto. Então, vamos lá. Primeiro, depois a gente vê o Netflix. Não, eu tenho que É limpar a casa. rapidinho, Não, é mas rapidinho. esse tempo que você Pai, vai, eu não faço pelo menor. Tem lanchinho, Não tem as posso. tia que é legal, pai. Nossa, tudo gente legal. Aí pai. sua mãe vai ficar com ciúme que as tia é legal, aí vai me dar. Hoje o pai não pode. Você, por favor, vai lá, fica quietinha, deixa o pai ir lá ver a panela que está no fogão, para não ter problema, tá bom? Depois vai lá pra sala e vê o Netflix. Deixa eu ir lá ver a panela. Alô? Malu, seguinte, ó, deixa eu te falar. Meu pai não quer me levar na evangelização. Minha
salão, fazer unha, cabelo, depois vai pro shopping, não aparece aqui tão cedo. Você vai, a gente tinha combinado o teatrinho lá hoje, você vai, passa daqui, a gente vai junto. Não, já tô pronta, já pode passar, a gente vai. Não, eles não vão ficar nem sabendo. Ah, não tô nem aí também, não quer me levar, eu vou fugir. Ah, tô pedindo pra me levar, não quer, eu vou sozinha, fazer o quê? Eu vou ligar pra tia Celeste, ela me leva. Tia Bete, tia Celeste, você vem? Não, ó, tô te esperando, tá? Tá, tchau. Vou deixar um bilhetinho pra minha mãe, porque eu vou avisar que eu fui lá na escola. E aí tudo bem. Ó, ainda embaixo vou pôr o espelhinho dela embaixo, que ela vai saber achar o bilhetinho. Cadê o celular que tá fazendo? Cadê meu espelhinho? Ué, cadê tua filha? Oh, Peraí, deixa eu só ver. cadê a filha? Peraí. Eu deixei ela aqui vendo Netflix. Segura. Como? Ué, você saiu? Viu, Eu tô lá na cozinha fazendo almoço. E já fez? E tá Terminou? pronto, mas cadê a criança? Sumiu. E limpou a casa? Não, não deu tempo ainda, mas À tarde eu cadê a fiz a criança? massagem. Não, mas cadê a menina? Sei, vamos procurar. Ué, vamos procurar Tá onde ela foi? Você deixou? Você levou ela no centro? Não levou? Não, Então, tem sempre. não, evangelização, ué. Mas eu fui fazer minha unha. Então fui fazer várias levanta o popô daí, vamos lá ver se a tua filha tá lá. coisas. Você Peraí, vai? vou escrever um Não. bilhete. Ah, Fui na evangelização. tá vendo? Que mãe desnaturada. Você só pensa no você e largar eu abandonado aqui cuidando da casa. Mas e os retoques que eu tenho Não, que fazer? retoque. Pra quê? Ô, perua, quando tu morrer, isso vai tudo lá pra baixo, não sobra nada. Vamos buscar minha filha, vai. Eles sabem que o melhor caminho é lá mesmo. Gente, vocês são fantásticas. Falta a última. Parabéns pra vocês. Eu já fui à toa, não, tia. Olha o filho. Pessoal, eu sou a mãe sensata. É aquela que dá o exemplo, que mostra a importância desse filho estar na evangelização, tá? E aí eles me arrumaram. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Uma criança de 8 anos. Filho, escuta, mamãe. De novo. Meu amor. Não vem com ó. Não, deixa eu só te falar uma coisa. Ó, vamos lá na evangelização. Aquele lugar maravilhoso que a mamãe vai. Vamos, meu Então vai me dar quanto, mãe? Não. Nossa, Você aí sabe que eu te ensino que não é assim, meu filho. Eu não mostro pra você que Por não é isso que assim. você não sai dessa situação que você tá, mas você não vai. Olha só, você só pensa sobre evangelização lá na igreja, ver padre, ver não sei o quê. Filho, mas a volta né? cresce o Negócio pé, é não tem outro. problema. Você vai falar da Nada. CBC, de onde foi, não precisa de marca. Filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa conhecer Jesus, meu filho. Quem é aquele jogador de futebol? Já esse papo não dá, eu já falei que não dá. Você levou meu irmão que é trouxa, aquele lá tá lá. Joga ele pra ele aqui, vai ele dizer, porque isso aí depende de gente. Ele não vê porque, mãe, eu não sou igual ele, mãe, não sou, não Mas adianta. tudo bem, meu filho, ninguém é igual a ninguém, meu filho. Só que o seu irmão, você perceba como ele está. Peraí, deixa eu falar, oi. Não, filho, isso Vamos sim, vamos. Ó, já marquei agora uma partidinha de bola com o colega. não, meu tá? amor, vamos, o seu irmão está lá
esperando a gente. Mãe, quantas vezes eu preciso falar que eu não gosto desse negócio de Jesus? Jesus comigo é pra jogar bola. Se quiser, tudo bem, mas se não quiser, meu irmão é santo, eu não sou. Eu não quero ser santo, mãe. A mamãe só está querendo que você aprenda as coisas melhores para você. Fala pela última vez, quanto você vai me... Na vida é negociável, Eu sou uma mãe. mulher tão sensata, meu filho. Eu sou uma mulher tão coerente, meu filho. Você está testando a minha paciência. Eu prometi que eu ia fazer tudo certinho. Mãe, tem um show hoje, falta 200. Você me dá e eu vou na vez pra Filho, mas aí não tá certo. Como você fala dinheiro, meu filho? Mas você não vive falando que você vai por amor, vai pela dor, eu vou por dinheiro. Dinheiro emprestado no banco. Para, mãe, Jesus não enche barriga, minha mãe coisa boa. Eu vou te dar boa, mas você não entendeu, mãe. Você vai ter toda essa vida boa, maravilhosa. Mamãe vive sorrindo. Você vive chorando nos cantos. Meu mais vai embora, porque você só que você fica lá enfiada naquele centro lá, mãe. Você já perdeu o marido. Só que você levou o irmão. Mas eu você não vai levar, não. Você vai acabar me perdendo também. Se você não quer isso, eu vou respeitar a sua opinião. Mas vou continuar mostrando para você o quanto é importante para mim estar lá. E um dia, quem sabe, você reconheça isso. Eu te amo. Pessoal, eu só queria falar uma coisa, porque o meu filho mesmo está aqui, o Vinícius, né? Ele é super tímido, não tinha como ele fazer esse filho, porque eu realmente nem precisei ser mamãe sensata, tá? Meu filho Meu irmão tímido aqui, levanta a mão. Eu comentei no grupo, e aqui eu quero compartilhar com vocês, que quando eu tive meu filho, eu já sabia do espiritismo, eu já tinha passado por várias coisas, mas ele trouxe já com ele várias situações éticas, morais, assim, não é perfeito, com certeza, mas ele veio trazer realmente para a gente, para a nossa família, toda essa renovação da importância. Então ele participou de evangelização, não precisei convencê-lo a nada. Ele participa da escola de aprendizes do evangelho junto comigo. Não preciso também dizer para ele, ó, tá na hora, vamos, né? Então, e o meu filho, há um bom tempo atrás, eu quero muito que vocês saibam disso, ele passou por uma situação muito complicada. Aos 18 anos, ele teve um acidente, ele implodiu a L1, né? E o meu filho ficou, os médicos diziam, 7 médicos, disseram para nós que meu filho ficaria paralítico, né? Ele nunca mais andaria. E eu falei para os médicos que, por Deus, meu filho andaria. Se ele não andasse também, nós iríamos... Mas eu tinha certeza que ele tinha uma missão muito grande com tudo. E que essa vivência que ele ia ter ia ser muito importante. Então, o resultado, meu filho ficou na cadeira de rodas durante 6 meses. Depois ele ficou no andador, depois na bengala. E quando meu filho entrou no consultório médico, depois de 1 ano andando, os médicos não acreditavam, né? Então, meu filho é uma fé, é uma esperança, é uma vivência de amor e de luz, com todas as imperfeições que nós ainda temos. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Tá bom? Nossa, como é bom. O Reinaldo não, o Reinaldo não é nada. Quem faz? Bom, gente, por que a gente fez essa brincadeira? É porque eu queria que vocês mesmos, né, entendessem, quando a gente fala da importância da evangelização infantil, né, o que é a evangelização infantil? Quem aqui tem filhos? Quase a maioria. Quem manda os filhos para a evangelização infantil?
Então, a gente está refletindo, né? A gente quer refletir, enquanto evangelizadores, enquanto pais, né? A importância que esse programa, que mostra, né? Vocês mesmos disseram, apresenta Jesus para os nossos filhos. Então, a evangelização infantil nada mais é do que um programa, né? Nós apresentamos de forma lúdica o Evangelho de Jesus para essas crianças. E por que isso é importante, né? Vimos aqui, né, os diversos tipos de mães. Se a gente for percorrer todas as casas da aliança, a gente vai encontrar em cada uma delas um pouquinho desses estereótipos, né? Da mãe que está preocupada, né, mais com a própria beleza, da mãe estressada que, né, está muito atarefada e não tem tempo para mandar seu filho conhecer Jesus, e nem elas as conhecem. Então a gente tentou mostrar um pouquinho de cada estereótipo aí, né, do que a gente vivencia no dia a dia. Mas o que a gente quer falar é que a evangelização infantil é este programa e que nós precisamos, né, todos nós precisamos indistintamente conhecer Jesus, né? Todos nós indistintamente precisamos do Evangelho de Jesus. A criança, né, a infância, o próprio Kardec fala, né, ele pergunta por que precisamos passar pela infância, por que o espírito precisa passar pela infância, uma vez que nós entendemos que a criança, ela é um espírito milenar, né, ela nos foi confiada, mas ela é um espírito que já vem com toda uma bagagem de outras encarnações, de outras vidas. Esse espírito pode ser muito mais elevado do que nós. Eu sempre falo isso, as minhas crianças mais me ensinam do que eu passo alguma coisa para elas. A troca, às vezes, é tão, né, maior. A mãe falou do filho, eu me emocionei, né? É muito importante a gente ver esses exemplos. Hoje, nessa virada de milênio, nós já sabemos que estão encarnando espíritos que virão fazer essa transformação planetária. E qual é o nosso papel? Nosso papel enquanto pais ou enquanto evangelizadores? É contribuir, né, para que realmente esses espíritos tenham base, tenham direcionamento para fazer essa transformação. Esses espíritos, a gente tem percebido, eles vêm dotados de uma inteligência, eu não sei se vocês percebem, né? As crianças dão um show, né, gente? Principalmente em tecnologia. Eu não tenho filho, eu tenho um enteado, né? Meu marido tem um filho. Ele bate, eu trabalho com tecnologia, mas ele está de 10 em mim. Ele pega o celular, né? Ele já vem, parece que com chip, eu brinco, né? Parece que ele já vem dotado de chip. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Esse espírito, ele pode ter vindo dotado de uma inteligência, trazendo realmente inovação de inteligência, mas a gente tem que perceber, a gente tem que estar atento às tendências dos nossos filhos ou dos nossos evangelizantes. E o nosso papel é estar jogando luz nesse espírito para que ele realmente se transforme em luz, para que ele venha realmente florescer e se transformar numa pessoa caridosa, numa pessoa amorosa, numa pessoa correta, numa pessoa de caráter. E a infância é a melhor fase para a gente fazer isso. A partir dos 6 anos, a criança ela está totalmente aberta para que a gente possa jogar essa luz. O que acontece? A grande maioria de nós, eu não sei, né, vocês, eu, por exemplo, eu não passei pela evangelização infantil quando eu era criança. Então, às vezes, alguns já nascem dentro de casas que são espíritas e têm essa oportunidade de já desde criança frequentar uma evangelização, fazer parte da evangelização. Mas a maioria de nós não. Como nós chegamos às vezes na casa espírita? Por qual porta? Ele falou aqui, ele brincou. Tem uns que vêm pelo amor, eu vou por dinheiro. Eu só vou por dinheiro. A gente, brincadeiras à parte, a grande maioria dos adultos chegam na casa espírita pela porta da dor. A gente só vai procurar a casa espírita a hora que a gente realmente não, né, tá doente, capengando. Então, se a gente tem a oportunidade de oferecer isso, né, para a criança, para esse espírito ainda enquanto criança, quando adulto, provavelmente, ele nem precise passar pela escola de aprendiz. Se passar, vai passar porque quer conhecer mais. Mas ele já teve um embasamento lá na evangelização, depois ele vai passar pela mocidade, né? Então,
são esses momentos que a gente tem que oferecer. Quando eu fui, o Renato pediu para a gente estar conversando, eu gosto muito de um palestrante lá de Campina Grande. Eu gosto muito do Rossandro. E o Rossandro, ele é categórico com algumas coisas. Ele fala, tem uma hora que a mãe sensata, né, fala assim, ela é boazinha, né? Boazinha. A gente estava brincando, se esse filho fosse filho da estressada, ia tomar umas vassouras. E ele fala assim, que nós não podemos negociar isso com os nossos filhos. Educação e evangelização não são coisas que a gente tem que negociar, não tem que negociar. Infelizmente, a gente tem que, principalmente se for criança, não, você vai sim. A gente precisa acordar os filhos, e aqui os filhos que estão acordando os pais. E assim, a gente, brincadeiras à parte, eu trabalho numa casa de periferia, e lá na periferia acontece isso, gente. Os filhos chegam à casa sem os pais. A gente faz o caminho inverso. Eu ainda brinco e falo assim, aqui no parque a gente faz o caminho inverso. As crianças vão para a evangelização, geralmente atraídas, né, pelo lanchinho, que a gente oferece o café da manhã, mas elas permanecem, não é pelo lanchinho. A gente pode até ser um chamariz, oferecer o café da manhã para eles, mas eles permanecem. Não é só pelo café da manhã, eu sei que eles gostam. A gente brinca, a gente faz de forma lúdica, mas com muito carinho, com muito amor. E o que acontece? Eles acabam convidando os pais. E aí, o que a gente está fazendo o caminho agora? Os filhos convidam os pais. Traz seu pai na comemoração. Fazemos o convite, levamos para a escola de pais, e dessa escola de pais eles vão para a escola de aprendizes, geralmente. Então, a gente lá percebe isso. Cada bairro tem sua característica, né? A maioria das casas, os pais que levam os filhos mesmo, né? Esse é o caminho. Esse seria o caminho, os pais estimularem seus filhos. Mas acontece o inverso, sim. Acontece dos filhos se interessarem pela evangelização, participarem da evangelização e acabarem convencendo os pais de conhecer aquilo que eles gostam. Mas, enquanto pais, né, enquanto educadores, nós temos que oferecer o evangelho para os nossos filhos. Eu estava ouvindo ele falar, né, os nossos filhos, os nossos evangelizandos, durante a semana inteira, eles sofrem um bombardeio de que tipo de música? Vocês já pararam para prestar atenção o que se toca hoje? E eles gostam. Que tipo de programa o nosso filho assiste? Seja na Netflix, seja na TV, seja o que for. Então, gente, o que os amiguinhos da escola falam para os nossos filhos? Então, assim, o que o mundão oferece para os nossos filhos? É muita coisa ruim, eu posso garantir. É muita coisa ruim. Então, se a gente tem a oportunidade de oferecer para os nossos filhos uma hora que seja, durante a semana, para eles saber o que é Jesus, o que é o Evangelho de Jesus, a gente já está fazendo grande parte da nossa tarefa. Mas educar, né? Educar, a gente não educa na fala, a gente não educa, né, mandando, a gente educa pelo exemplo. Então, o pai não pode falar para o filho, vai lá para a evangelização, se ele não frequenta a casa. Então, o filho, ele vai imitar aquilo que o pai faz, né, a ação do pai. Então, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. A educação, né, pelo exemplo, tem que exemplificar. O Rossandro, numa palestra que ele dá, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que ele participou estava num evento, né, ele é psicólogo, e que estavam alguns médicos com 22 anos, e eles resolveram fazer uma pesquisa, porque quando chega nessa idade, a grande maioria deles, principalmente, ou infelizmente principalmente os médicos, eles optam pelo caminho do vício. A maioria hoje usa droga, né? E aí eles resolveram fazer uma pesquisa tentando descobrir, identificar por que né, alguns pegam esse caminho e outros não. E eles fizeram essa pesquisa em algumas cidades, os que fizeram até fora do país, e eles foram fazendo cortes. O que era a variável que levava um jovem a seguir o caminho do vício ou não. E aí ele fala que eles vão cortando várias coisas. É o sexo, é a cor, é
A condição financeira? Não. Eles vão cortando. Então, qual que é a variável que influencia para que eles tomassem esse caminho aos 22 anos? Eles vão voltando, eles falam que chega aos 6 anos de idade. E aí, o que eles descobrem? Os que não foram, né, por esse caminho, o que aconteceu com eles quando eles tinham 6 anos de idade? Eles frequentavam a mesma religião que os pais. Não interessa qual. Eles frequentavam a religião com os pais. Então, ter Jesus no coração é a que vai fazer a diferença, lá quando ele tiver 22 anos. Nós vamos conseguir pedir que todos os jovens, né, enveredem por isso? Não. Mas, quando eles chegarem lá na frente, eles vão ter esse conhecimento e sabem. E olhar para trás e falar assim, poxa, um dia eu aprendi sobre um mestre da Galileia que falou que tem outro caminho, que eu posso, o mundo está me mandando por um lado, mas eu posso fazer outras escolhas. Nós precisamos dar valores para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam de valores. E a evangelização infantil, ela busca isso, transmitir valores para os filhos, para os nossos filhos. Se a gente ficar muito preocupado, né, e a grande maioria de nós hoje, nos preocupamos em deixar bens para os nossos filhos. A gente fica preocupado, eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso comprar um carro, eu preciso dar um carro para o meu filho quando ele está na faculdade, eu preciso dar não sei o que para o meu filho, não sei o que. Mas, né, o Rossandro fala assim, que se a gente se preocupar só em dar bens materiais e a gente não der competência para os nossos filhos administrarem esses bens, diz que já foi provado que de 6 meses a 1 ano, eles vão perder todos os bens que a gente acumulou para eles. Ao passo que se a gente se preocupar em dar valores, né, para os nossos filhos, eles vão ter competência para administrar os bens que a gente deixar, ou que a gente ajudá-los a conquistar. Então, assim, a nossa preocupação em ficar trabalhando muito, em ficar juntando, acumulando coisas, algum brincou aí, né, falou assim, perua, isso aí tudo vai pro caixão. O pai falou para a mãe. Então, a gente precisa lembrar, né, que realmente nós somos espíritos eternos. E nós estamos de passagens aqui, de passagem aqui no planeta. E nós estamos em aprendizado. Nós não vamos levar nada daqui. Nós sempre nos esquecemos disso. Nós ficamos acumulando coisas, né, e achando que a gente que o caixão tem gaveta, que a gente vai abrir a gaveta do caixão e enfiar uma casa, um carro, um celular de último modelo, a marca da roupa, sei lá o quê. Nós não vamos levar nada disso daqui. O que nós vamos levar e os nossos filhos vão levar, realmente são os valores que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada. É que é lógico, né? A gente está aqui encarnado, somos humanos, óbvio, né? A gente entra aí, né? Acaba entrando nesse sistema. Mas a gente está sempre lembrando disso, né? Que o que a gente precisa realmente é dar valores para os nossos filhos. E é isso que a evangelização infantil faz. Esses espíritos, eles vêm e eles têm toda a sua tendência. Quando nos chegam os nossos filhos, eles vêm lá com toda a sua bagagem. A gente fala que depois do 7 é mais complicado a gente começar a corrigir, né, a criança, porque aí ela assume o eu que ela sempre foi, o eu superior. Ela passa a assumir ela mesma. Até os 6 anos, ela está aberta, e quando a gente pode ir colocando esses valores, é quando a gente pode transmitir esses valores. A partir daí, ela vai falar para o papai, a mãe mesmo, eu fosse ser verdade. Eu estou brincando. Mas a criança pode ter essa índole, né, de querer negociar. E não caiam, né, nessa de negociar. Não tem negociação. Não existe isso. A gente tem que pensar que tem que falar para o filho, precisa fazer isso, e não tem que trocar nada. Precisa porque isso é bom para você. Você vai descobrir lá na frente que isso é bom para você. Eu tive, como evangelizadora, às vezes a gente tem algumas frustrações. Nós trabalhamos, e como eu trabalho, por exemplo, na periferia, eu fico todo dia rezando, eu peço para que essas crianças não tomem o caminho, principalmente do vício e das drogas. Ali do lado, no Jardim Progresso, estão os maiores traficantes da cidade. Então a gente tem que ficar rezando, porque são eles contra 1 hora, às vezes, do que a gente está
jogando ali de sementinha, tentando fazer germinar essa sementinha. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente e ter confiança. Nós recebemos um dia, eu tenho duas historinhas que eu queria contar para vocês. Uma que eu canto no coral, e aí um dia me convidaram para cantar na Fundação Casa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Fundação Casa, meu Deus do céu. E se eu chego lá, né, e encontro alguma criança que eu conheço? Porque ele volta e meia toda na rua, alguém chama tia. Oi tia, já está adulta. Oi tia. Mas eu fui. Nós fomos cantar perto do Natal. Era uma apresentação de comemoração perto do Natal. E aí o que aconteceu? Nós estamos cantando e eles estavam assim, em auditório assistindo. É horrível, gente, o lugar. A sensação me deu um aperto, a gente muito fechada. Mas pelo menos estão oferecendo agora música, arte, vamos tentar, né, mudar. E quando eu cheguei, eu olhei assim e eu vi um menino, baixou a cabeça, ele estava nesse lugar, assim, baixado, cantando. E assim, alguns choraram, né? E no final, quando terminou, ele pediu pro instrutor se ele podia chegar perto, tal, né? Porque fica cheio eles ficam ali assistindo, mas tem guardas, tem um monte de gente olhando, tal, né? E aí ele perguntou, quando ele chegou perto de mim, gente, deu um ataque, né? O que eu não queria era uma criança que já tinha frequentado a casa. E ele baixou a cabeça, chorou, e ele falou assim, ó, tia, me desculpa, eu não consegui, eu acabei, ele usou o termo, né, eu acabei vacilando. E aí eu abracei e falei assim, olha, faz parte, mas se você está percebendo, né, que a gente pode se equivocar, todos nós podemos nos equivocar, mas você sabe, a gente já te falou para você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Você pegou esse caminho, mas você tem a opção de querer pegar outro. Muda teu caminho, sai disso, você pode mudar. E assim, chorando, ele me abraçou e assim, ele disse, tia, eu lembro de cada coisa que vocês falaram pra gente. E nesse dia eu chorei muito. Quando às vezes a gente pensa que o nosso trabalho é em vão, e às vezes a gente tem medo de estar falhando nesse sentido, né? Mas você vê que a sementinha está lá. Mesmo ele lá dentro da Fundação Casa, ele chorou quando ele me viu, ele se sentiu envergonhado porque ele sabe que a gente sempre falou para ele o contrário. Mas faz parte, né? Se ele tem isso lá, faz parte. E nós recebemos também uma mensagem, um dia que também me deixou muito emocionada, numa reunião de dirigentes, o plano espiritual passou uma mensagem assim, que nós às vezes ficamos ansiosos, esperando que tudo que a gente faz dê fruto muito rapidamente, né? Então a gente quer, eu quero que meu filho, né, se transforme, eu quero isso, que tudo seja muito rápido. E o plano espiritual passou uma mensagem dizendo que a gente precisa acalmar o nosso coração e a gente ter certeza que aquilo que a gente faz enquanto pais ou enquanto evangelizadores, mais cedo ou mais tarde, vai dar fruto. E aí ele passou uma mensagem de um jovem que ele quis se manifestar, ele passou essa mensagem mediunicamente, ele estava no plano espiritual e ele conta que ele tinha se suicidado. Ele era de uma família rica, né, eles tinham muito dinheiro, mas os pais não tinham tempo para ele. E ele foi criado pela babá. E ele falava assim que a babá dele, quando era criança, a babá que contava as histórias para ele de Jesus, que abria o evangelho, que falava para ele. Então ele conviveu com a babá alguns anos. E quando a babá foi embora, ele se sentia sozinho, ele conta, né, que ele se sentia muito sozinho, que os pais não conversavam com ele, e ele foi se deprimindo, e um dia ele acabou se suicidando. E ele, quando estava lá no umbral, disse que ele sofrendo, e ele pensou, nossa, eu acho que algum dia a minha babá falou para mim de um mestre, né, que chama Jesus, que ele me falou que ela falou que se a gente pedisse por ele viria. Será que alguém me tira dessa dor? E ele começou a lembrar do que ela falava para ele. E ele começou a orar em silêncio, ele começou a pedir desculpas, falou que ele sentia muito. E aí ele disse que nesse momento ele foi resgatado. E o que o plano espiritual passou para a gente foi o seguinte, que pode ser que a gente nem veja nessa encarnação, né, os frutos do que a gente está fazendo. Mas em algum momento
seja aqui, seja mais tarde, ou seja no plano espiritual, se a gente apresentou Jesus, né, para esse espírito, ele vai resgatar isso em algum momento. Então, nosso papel é esse, né, é estar apresentando Jesus, apresentando o Evangelho, para que, se a gente não vai criar, né, anjos, nós não vamos criar, nossos filhos não se transformarão em anjos e nem os nossos evangelizandos, mas que a gente os eduque e os dê diretriz para que eles se tornem homens de bem, né, que tenham competência para administrar a vida, que se tornem pessoas humanas, pessoas caridosas, que tenham compaixão com o próximo. E é isso que é o nosso papel. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se a Maria Rita quiser falar alguma coisa. Não falta a outra metade do vídeo do Noção, viu? Qual que é a outra metade? Uai, que ele pega e fala do filho da mulher no umbral. Ele passa de... Ah, você viu esse vídeo. Aí eu não quis contar essa história, porque a mulher não me passou autorização. Não, ele cita lá um outro exemplo que a Tati está falando, né? Que ela fala que, nesse vídeo, ele fala assim que ele fala para as mães que tem que obrigar o filho na evangelização. E essa mãe estava ouvindo ele falar isso e falou assim, nossa, obriguei. Ele falou, não, tem que obrigar. É opcional seu filho na escola? Não, então na evangelização também não é opcional. Tem que ir e acabou, né? E ela fala assim que o filho dela, ela conta que o filho dela, quando criança, já ela percebeu que ele era uma criança diferente, mas que ela obrigava, ela pegava a vassoura assim, vai para a evangelização e acabou, e o menino ia tudo contrariado. E aí ela diz assim que o menino, um dia, ela estava assistindo um programa do Gugu, não é isso? Ela assistiu um programa de televisão e tinha uma competição de pessoas dançando. Aí disse que o menininho olhou assim e falou assim, ó, ele vai perder, ele não sabe ler bolar. Aí a mãe olhou para ele, olhou para a televisão, aí disse que o jurado lá era o Carlinhos Jesus, falou assim, ó, você não ganhou porque você não sabe rebolar. E ela falou assim, vixe. Não julgando, gente, que fique claro, ele deixa bem claro, ela não está julgando a opção sexual dele, não é isso. Mas ela sabe que isso também é um caminho de sofrimento. E aí o que aconteceu? Quando ele tinha 12 anos, ele falou assim para a mãe dele, olha mãe, tem hora que eu te amo, tem hora que eu te odeio, eu tenho vontade de... Eu sei que eu vou fazer coisa que você não vai gostar, mas eu vou fazer e... Bom, aí ela fala que ela encontrou com ele mais tarde, aí ela fala para ele assim, que a minha filha está na Espanha. Aí ele pensou assim, mas não era filho? Não. Aí ele fala que esse rapaz, ele se transformou, ele virou um homossexual. E ele foi morar na Espanha. E aí ela, ouvindo a palestra dele, ela ligou para ele e falou, seu filho, eu te obrigava a ir para a evangelização infantil na marra, você tinha que ir nem que fosse na vassourada. Você acha que eu fiz errado? Aí ele fala assim para ela, olha mãe, é o seguinte, eu posso não ter me transformado naquilo que você sonhou, né? Eu não posso não ser, né, aquilo que você sonhava que eu fosse. Mas você fez muito bem sim, porque eu ainda penso, quando eu vou fazer uma coisa muito errada, eu lembro daquele cara lá, daquele tal de André Luiz, lá no umbral. E aí eu penso 2 vezes antes de fazer algo muito errado. Então, se eu sou o que eu sou, ainda eu sou melhor graças ao seu amor. Então, eu agradeço muito de você ter me mandado, senão eu poderia ser muito pior. Eu acredito que hoje, Luciane, em tempos onde damos muita abertura de diálogo, realmente isso é muito válido, sim, né? Nós temos que dialogar, os nossos filhos, eles têm um poder de querer dialogar e de argumentação conosco muito grande, né, devido ao grande conhecimento que é colocado nas mãos deles atualmente. Mas, como você falou, né, da mesma forma que uma escola é obrigatória, eu acho que é obrigação dos pais apresentar Deus, Jesus, às crianças, seja essa forma de qualquer religião, apresentar Jesus, apresentar Deus às crianças. Eu vejo que falta muito isso hoje. Talvez seja isso que a gente está sofrendo hoje, né? Vendo
a gente vê uma geração sofredora, porque não conheceram Jesus. Muitos não conheceram Jesus. E uma coisa que eu sempre disse para o meu filho é que você arruma tempo para tudo, para o futebol, para o basquete, para o videogame, para os amigos. Para Jesus é 1 hora por semana só que eu quero que você mostre. Exatamente. É 1 hora contra, né, a semana inteira. Então eu tenho certeza que também, talvez a gente veja esses resultados agora, mas a semente nós plantamos. Falar, exatamente. E evangelizar é exatamente isso, né? Eu falo que não é semear, a gente usa que é semear, mas evangelizar é fazer despertar essa semente, é fazer com que essa semente brote e dê os frutos. Essa semente, ela traz em si já toda a bagagem, toda a luz, e o nosso papel é fazer com que essa planta floresça, que essa planta dê frutos, que essa planta cresça e dê frutos. Então esse que é o nosso papel. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria, sim, um pequeno depoimento também. Eu casei no Espiritismo, mas na mesa que a aliança oferece. E por motivos N, acabamos nos afastando uns tempos, né? Mas as filhas tiveram a oportunidade de evangelização infantil. E em outro segmento, era a USE na época, mas tiveram evangelização infantil. Desculpa. Imagina, e aí, com o tempo, nós nos afastamos, ficamos um bocado de tempo longe. Mas elas tinham a base da evangelização infantil. E quando teve 13, ela estava com 13 anos e meio, ela pediu para ir. Ela pediu para voltar. Levou a irmã mais nova. E depois nos apresentou a aliança ao pai e a mim. Então, se tem um testemunho que eu quero dar, é a minha eterna gratidão à minha filha, que fez isso por mim e pelo pai. Que conheci. Eu sou seguida. Bom, a gente conhece aqui, eu vim de Barretos, a gente acabou de falar também, onde eu fugi da minha mãe, porque eu sabia que tinha um ensino desse para outro familiar. Um católico, eu fugi de casa num domingo, eu queria saber o que tinha lá. De medo da minha mãe, escondi dentro do meu irmão, que estava no palco assim, e de repente eu fui me procurando, eu estava bem por cento. E chegava e falava assim, mas por que você está aqui? A única que me salvou foi minha avó. Graças a Deus, você está avó. Minha avó entrou na frente e falou assim, mas o que você está falando? Eu falei assim, eu da Jesus. Você não sabe da igreja do pote lá? Porque eu juro que eu comer aquele negocinho assim. Eles falaram que eu não podia ir porque eu não tinha batizado, não sei se eu batizado. Aqui não tem isso, mas aqui eles fazem assim, ó. E eu então queria saber. Aí minha tia falou assim, você quer ficar aqui? Eu falei assim, eu quero. Eu falei assim, aí a dona Maria falou assim, mas tem que fazer uma rua. Aí minha mãe, outro dia, no passado, a minha avó e meu avô. Graças a Deus, era USE. Agora eles conheceram o dedo, muito convidada a longe para participar da dança espírita. Eu não parava mais. Então, isso aí, fiz lá, mas repetido, eu amei e não estou fazendo evangelização, estava sendo certo, mas eu vou, sim, na maneira possível, evangelizar, porque é uma delícia. E a aliança espírita dá um respaldo muito grande, porque eu sou adotiva. Eu aprendi na aliança espírita, no espiritismo, que amor não tem fronteira. E dentro do espiritismo, depois de 26 anos, eu consegui achar minha mãe biológica. Então, foi isso aí que me deu muita força. Eu sou muito feliz, porque os meus irmãos não seguiam o espiritismo. E meu pai já me deu notícia do plano espiritual, ele é feliz, porque eu queria muito seguir. Então, é muito maravilhoso a evangelização.
temos eu estou trazendo uma criança da vizinha também, nós vamos fazer evangelização. É maravilhoso a evangelização. Incentivam, tragam as tias, como a gente fala, nesse coração de tia, que também não sou mãe, mas a gente abraça, a gente ama. Por favor, incentiva a evangelização. Para a gente hoje, não chorar muito. Tá? Então, por favor, falem de Jesus, tragam as crianças. É muito importante para nós. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? A oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. Queria agradecer muito e agradecer a minha amiguinha Maria Rita, que veio tão carinhosamente aqui para me ajudar. E eu espero ter contribuído com alguma coisa. Nós vamos... só para terminar, né? A gente não pode terminar sem música. Essa musiquinha traduz todo o sentimento do evangelizador, eu acho. Né? O nosso papel é esse aqui, cativar, tá? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém.